Falas da Educação é um oferecimento de Instituto Amaro da Luz, Santa Rita em Foco. Olá, estamos mais uma vez aqui no Santa Rita TV com o programa Falas da Educação. E hoje nós trouxemos aqui Juliette Lima. Ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a importância de uma visão saudável na escola. Então vai ser muito importante a fala de Juliette aqui com a gente, porque vai estar conversando. E hoje o tema não envolve só a educação, mas envolve também principalmente os pais, professores, para que haja essa identificação. Eu vou pedir para ela se apresentar agora e a gente vai bater um papo aqui. Bom, meu nome é Juliette, eu atuo no mercado óptico há mais de 20 anos. Sou formada em marketing digital, consultoria de imagem e atualmente faço curso técnico em ótica. Tenho uma ótica aqui mesmo no bairro de Tibiri, chamada Ótica Maranata, a qual eu administro há cerca de 5 anos. E a gente trabalha tanto com o público adulto quanto infantil. Então, acredito que vai ser importante, né, essa entrevista aqui. Vamos passar mais informações para vocês aí do outro lado. Juliette, eu queria começar essa fala com você, para você... Como é que a gente começa a identificar, a partir da educação infantil, as crianças na escola, né? Porque eu acredito, assim... que até a questão do berçário mesmo, de 1 ano, 2 anos, os profissionais já podem identificar que aquela criança possa apresentar algum problema visual. Bom, na fase infantil é bem complexo a questão do diagnosticar um problema visual, mas geralmente os sinais que elas dão, principalmente, né, crianças muito pequenas, elas não conseguem, por exemplo, identificar o que é uma visão saudável e uma visão comprometida, porque isso é comum para ela. Se a criança tem um problema visual, ela termina que se acostuma com aquilo. Mas geralmente os pontos primordiais para a gente identificar é irritabilidade, estresse. Muitas vezes a criança coça muito o olho mais avermelhado. Isso são sinais de que a criança tem algum problema. Quando a criança utiliza telas, por exemplo, geralmente ela tende a trazer a tela mais para perto, ou quando ela está assistindo, ela vai se aproximar mais da TV. Durante a leitura, né, dependendo da idade aí da criança, ela também vai tentar aproximar mais esse livro dos olhos, justamente por conta dessa dificuldade. Pisca muito, franze a testa, isso são alguns dos sinais de que essa criança precisa visitar um profissional. Pronto, gente, é muito importante, principalmente hoje devido ao uso das telas, o celular. A gente sabe que é outro período, é outro tempo. A Juliette aqui, ela já tem 20 anos de profissão, já entende um pouco, muito dessa área, né? E ela trabalha junto com outros profissionais também da área, especialistas, que no caso ela recebe, ela encaminha. E é muito importante, você que está nos assistindo aqui, converse com as pessoas, curta, encaminhe esse vídeo, porque as pessoas elas precisam entender porque esse corre-corre de trabalho, às vezes a gente tem esse problema em casa e não identifica, e os profissionais que também estão assistindo, identificar na escola para estar trazendo os pais, estar conversando e estar encaminhando para um especialista. Queria que você falasse para a gente assim, porque foi exatamente o uso da tecnologia, a chegada, né? Porque exatamente. Hoje todas as crianças, praticamente, a maioria tem celular. Quando não tem, faz o uso dos pais, né? Porque às vezes os pais naquele corre, trabalham o dia a dia, aí aquela loucura, eles querem resolver alguma coisa e eles acham que resolve dando o celular para a criança. Exatamente. Então, você percebeu esse crescimento, como foi? Pode falar um pouquinho aqui para a gente? Sim, não só eu, né? Como todo o mercado, a OMS, inclusive, já publicou informações a respeito desse crescimento de miopia na fase infantil, justamente devido ao excesso de tela. A miopia ela é decorrente desse uso excessivo das telas. E a miopia é algo que a gente consegue diagnosticar com o exame de vista, mas vale ressaltar que o excesso de tela ele pode causar danos irreversíveis à visão, como, por exemplo, a degeneração macular, que é uma doença, uma patologia que não tem cura, tem tratamento, e a criança na fase adulta, no caso, o adulto, ele pode perder a visão decorrente dessa doença.
Então, é importante que nós, enquanto pais, possamos compreender que o celular, a TV, ela não deve fazer parte da vida da criança com tanto excesso. Pode assistir, pode interagir com o celular, não tem problema algum, mas aí tem um limite de tempo para isso, isso é importante também. E não basta somente que a gente crie aquela não, mas eu vou colocar uma lente filtro azul para o meu filho. Entenda que, apesar da proteção da lente filtro azul, essa criança precisa ter, né, um limite com essas telas, para que não gere aí uma patologia ou até mesmo uma miopia devido a esse excesso. A gente teve uma experiência aqui bem bacana na Amaro da Luz, porque a gente identificou algumas crianças nas nossas formações, nossos cursos, exatamente esses sinais que ela falou, de pisca, de querer ficar próximo ao computador, de querer sentar nas primeiras cadeiras. Então a gente fez uma parceria e ela trouxe esse projeto para dentro da Escola Amaro da Luz, junto com outros profissionais, para fazer os exames de vista, acompanhar, conversar com as famílias, e foi muito importante. E eu acredito, Juliette, que esse processo, esse trabalho pode ser desenvolvido em parceria com as escolas, não é isso? Sim. Com os diretores, supervisores que estão mais próximos dos professores atendendo a necessidade. Como é que você poderia agregar, assim, como é que poderia ser feita essa parceria junto à escola, junto aos pais? Como é que você vê? Porque é algo assim que não é tão conversado na escola, não é um tema que é levado tão a sério e, na verdade, trazem consequências, né? Como você falou, às vezes um problema que poderia ser trabalhado, identificado, porque o professor está ali o tempo todo com a criança, com o jovem, poderia ter conversado e, na verdade, a falta de conhecimento não deu sequência, né? Então, o que é que você pode trazer aqui para a gente na questão da educação, junto à escola, para que a escola desenvolva esse projeto, esse trabalho? Bom, foi muito bom você falar desse assunto. Nós temos um projeto, desenvolvemos um projeto, inclusive você abriu as portas aí para a gente, que é justamente para instituições de ensino, onde a gente pode levar até o seu estabelecimento, seja escola, universidade, enfim. Todo um aparato, uma equipe que vai estar acompanhando essas crianças e desenvolvendo aí o teste de acuidade visual para que a gente consiga identificar se essa criança tem ou não dificuldade ou se existe algum outro problema relacionado à visão. Então, caso você tenha o interesse de agregar isso ao seu estabelecimento, e eu acredito que é muito importante e vantajoso para você também, porque isso vai ajudar no desenvolvimento e no desempenho dessa criança enquanto aluno e vai repercutir aí na marca, né, no seu negócio. Basta nos contactar através do WhatsApp ou pelo nosso Instagram. Nós temos uma página no Instagram, Óticas Maranata, _oficial, e a gente com certeza pode estar sentando, conversando e entrando aí criando aí uma nova parceria de repente, né, caso lhe interesse. A questão da leitura, né, com as crianças, os jovens, esse trabalho que é feito nas escolas, como é visto essa questão quando tem um problema de visão, as letras, porque existem diversos problemas de visões, não é isso? E alguns já devem ser detectados na infância. Então, assim, com base na leitura, que tipo de orientação você pode passar para quem está nos assistindo e já escutou dos seus filhos esse depoimento e não sabe o que fazer? Bom, o relato geralmente de quem tem algum problema de visão, no caso das crianças, como eu falei, é bem complicado porque eles não conseguem identificar de cara. Ah, mamãe, eu não estou vendo bem. Ele não vai falar isso para a mãe, mas ele vai dizer, eu não quero ler, eu não gosto de fazer isso. Ou ele vai se irritar durante a leitura, né? Geralmente quem tem miopia, dificuldade de visão é para longe, então é aquela criança que vai se aproximar mais para poder enxergar o quadro. A criança que tem astigmatismo, ela já vai ver as letras borradas, astigmatismo ou hipermetropia. Vai ver as letras borradas e aí vai realmente sentir esse estresse, né? Porque não consegue identificar as letras. Um retardo na leitura, um retardo no desenvolvimento escolar, isso é comum em quem tem algum problema visual. E a forma de
tratar e de lidar com isso é levar inicialmente o seu filho para fazer o exame de vista. Geralmente, quando a criança tem esses aspectos, né, a gente associa a algum problema mental, algum problema psicológico, e aí a gente já parte para um psicólogo, um psiquiatra, mas aí eu aconselho aos pais a, antes de tomar essa iniciativa, levar primeiro para um profissional. Pode ser um optometrista ou um oftalmologista que vai conseguir identificar, e aí após isso você pode tomar outros meios. Mas geralmente o que a gente indica é que nesses casos procure um profissional da saúde visual. Gente, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, porque é importante que as famílias, junto às escolas, assistam essa palestra, porque é o primeiro passo para você entender se seu filho já deu esse depoimento, se você já identificou, se o profissional da escola, principalmente o professor que está com a criança o tempo todo, se ela já identificou. Então, é bacana você curtir, compartilhar, encaminhar para que as pessoas acompanhem essa fala, né, da profissional Juliette, para estar ajudando e estar identificando esses problemas. Juliette, eu queria saber de você também com relação aos idosos, né? A gente sabe que existe o projeto do EJA, então depois de muito tempo eles retornam à escola, e eu já fui professora da EJA e 10 minutinhos aí eu tô com dor de cabeça, eu não estou enxergando direito, eu não estou vendo no quadro. Então, assim, qual a orientação que você dá para os professores da EJA, as escolas que estão recebendo esses alunos à noite e para eles também que estão nos assistindo? Bom, geralmente após os 40 anos é comum a presbiopia, que é aquela dificuldade visual, tanto para longe quanto para perto. O idoso ele vai sofrer de presbiopia com certeza, tá? Nós, quando chegarmos a essa idade, também teremos o mesmo problema. Então, o correto é, ele está sentindo essa dificuldade, não existe nenhuma terapia, nada que você faça que vá melhorar essa questão visual. Ele precisa realmente procurar um profissional da saúde, como eu já falei aqui, seja optometrista ou oftalmologista, para que ele faça esse exame de vista e, de preferência, periodicamente. Então, no máximo a cada 1 ano, é importante que ele retorne para refazer esse exame de vista. Até para que, geralmente nessa idade, a gente desenvolve outras patologias, catarata ou glaucoma. Então, é importante o acompanhamento com um profissional da área da saúde para diagnosticar com antecedência e tratar isso aí na medida, da forma certa, da maneira certa. Pessoal, a Escola Técnica Amaro da Luz tem cursos de informática para todas as idades. Então, a gente recebe a criança aqui a partir dos 8 anos de idade e a gente também recebe profissionais de educação, recebe pessoas da terceira idade, né, que querem falar e eles chegam aqui, eu quero conversar com meu neto, como é que eu faço? Então, eu quero aprender a mexer. Então, Amaro da Luz tem cursos de informática de todas as áreas, com foco também no jovem aprendiz, preparando o jovem para o mercado de trabalho. E essa é uma das parcerias que a Escola Técnica Amaro da Luz também tem para trabalhar junto a seu filho e identificar todos esses problemas. Juliette, eu queria falar com você nesse momento com relação à pessoa com deficiência, né? As crianças com deficiência, a gente sabe que hoje as crianças com autismo, então assim, esse atendimento, esse trabalho, como é que vocês fazem, como é que vocês recebem, né? Também tem os surdos, né, na questão da língua de sinais. Então, fala pra gente de alguma experiência que você tenha vivido com relação às pessoas com deficiência, traz aqui pra gente. Sim, a gente atualmente trabalha também, né, com crianças e com autismo, inclusive a gente tem recebido alguns casos no nosso consultório e na ótica. A profissional que atende essas crianças, ela é especialista na área, então, geralmente, quando a gente vai atender uma criança ou um adulto que tem algum tipo de deficiência, a gente prepara toda a ótica para estar recebendo essa criança. Então, eu geralmente gosto de agendar um horário específico para que ele se sinta à vontade, para que a gente consiga ganhar confiança, porque é importante que haja realmente essa interação. E aí, a partir disso, a gente faz o atendimento, né, o exame de vista, e também, caso haja necessidade, a gente faz ali a prova para os óculos. Mas crianças e adultos, enfim, que têm algum problema, alguma deficiência, a gente trabalha
dessa maneira. E sim, já tive casos, sim, de, como eu já falei aqui, né, de autistas. O ano passado, inclusive, em novembro, a gente atendeu uma criança que sofreu muito por conta dessa questão. A gente percebe que o mercado não está pronto para recebê-los. E aí a mãe me relatando, né, que já tinha ido em vários consultórios, mas quando ela contava que o filho dela tinha autismo, eles diziam que não podia atender. E aí ela me ligou e imediatamente eu fiz o cadastro dele e marquei o horário para ele. No final ela disse assim: "Ai, muito obrigada, você não tem noção do quanto foi difícil para mim conseguir encontrar um profissional que atendesse o meu filho". E ela já foi lá, inclusive, 2 vezes com ele, nos visitar, e ele está usando óculos e ele já consegue chegar na ótica, brincar, conversar. O primeiro contato foi um pouco difícil, porque não era comum para ele, e eu fico feliz por ter contribuído de alguma forma para a melhoria da saúde dessa criança, enfim, da família, né, ter ajudado nesse aspecto. Eu mesmo tenho um depoimento para falar, que a minha filha, hoje ela está com 9 anos, mas assim que ela começou a estudar, os 3, 4 anos, ela sempre reclamava muito de dores de cabeça, piscava muito o olho e ela se queixava bastante. Então, eu procurei a pediatra, né, e houve essa orientação, porque a escola, a própria professora, ela já tinha dito do choro dela, das dores de cabeça, já foi a professora que falou para mim. Então a pediatra orientou, né, e eu levei até para fazer o exame e tudo. Eu, inclusive, levei para a Julieta, ela marcou com a especialista que teve o atendimento, levei também no oftalmologista. E foi identificado realmente que a minha filha, ela tinha um problema de visão, né? E hoje eu faço todo o acompanhamento dela e como ela melhorou na escola e acabaram essas queixas, né? Por isso que é importante você procurar um profissional especializado da área, né? Sim. Um oftalmologista, né? Esse trabalho de orientação que a gente está fazendo aqui é exatamente para isso, para que você se atente, identifique esses problemas, principalmente o nosso quadro, que é Falas de Educação, voltado às escolas, os diretores, supervisores, professores. Identifique, faça parcerias, porque é importante a gente levar também para dentro da escola. Sim. Julieta, foi muito importante sua participação aqui, estou muito feliz. E eu queria que você encerrasse esse momento. O que é que você daria assim, de sugestão para a educação, para as escolas, para quem está nos assistindo? Qual essa fala, como é que você faria essa fala, assim, para que as pessoas levassem esse projeto, para que as crianças, as pessoas com deficiência, os idosos, recebessem esse atendimento? Então, a escola é o primeiro contato, né, onde a gente realmente consegue identificar, como no seu caso, e essa parceria é importante para que haja uma melhora de vida, para que a gente ofereça algo a mais para a pessoa que está do outro lado, né? No caso, o aluno, seja criança, seja adolescente, adulto, enfim. Então, é importante o cuidado com a visão para que ele, como a gente já disse aqui, tenha um desempenho favorável, seja na escola ou na sua vida num todo. Então, a gente vai estar mudando a vida, transformando a vida dessa pessoa. Então, eu acredito que isso por si já é suficiente para que a gente entenda o quanto é importante essa parceria e esse cuidado. Então, fico aqui termino, né, concluo as minhas palavras aqui e lhe faço o convite para que você também adote, né, esse método. Vamos fechar aí parcerias, se não for comigo, com algum profissional da área que você confie, mas não deixe de cuidar das pessoas que estão aí dependendo de você, confiando no seu empreendimento, e leve aí a saúde visual como uma prioridade no seu negócio. Então, não deixa de acompanhar, de curtir, de compartilhar esse projeto do Falas de Educação, do programa Santa Rita TV, porque talvez você não tenha essa necessidade agora em casa, mas algum parente, familiar, vizinho precisa escutar essa palestra. Encerro o programa agradecendo ao Santa Rita TV por mais uma oportunidade e pela profissional Julieta que esteve aqui com a gente.